Já parou para pensar por que manchetes de jornais estão sempre falando sobre tensões entre países distantes? Ou como decisões tomadas em uma capital podem afetar a vida de milhões em outro continente? Existe um jogo invisível, mas extremamente poderoso, que dita essas regras: a geopolítica. Olá, estrategistas! Sejam muito bem-vindos ao Xadrez Mundial, o canal onde desvendamos os mistérios do poder global. Neste nosso primeiro vídeo, vamos mergulhar no coração da geopolítica. Prepare-se para entender de uma vez por todas como a geografia, a economia e a história se unem para influenciar cada movimento no tabuleiro do mundo. Fique conosco e você nunca mais verá as notícias internacionais da mesma forma. Na sua essência, geopolítica é o estudo de como a geografia e a política influenciam o poder de um Estado. Pense em como o acesso a um oceano, a abundância de recursos naturais ou o clima de uma região podem determinar a ascensão ou a queda de uma nação. A geopolítica nos mostra que o poder não é apenas sobre ter um grande exército, é sobre a localização, a capacidade de controlar rotas comerciais e de se defender de ameaças naturais. É como um grande jogo de xadrez. O tabuleiro é o mapa mundi. As peças são os países, seus exércitos, economias e culturas. E os movimentos são as decisões políticas, as alianças e os conflitos. O objetivo de cada jogador é garantir o seu próprio interesse nacional, proteger suas peças e, se possível, dominar o tabuleiro. Ao entender a geopolítica, você começa a ver que cada decisão de um governo, cada aliança formada e cada conflito iniciado não são atos aleatórios, mas sim movimentos calculados nesse jogo de xadrez global. A geopolítica, no fundo, é construída sobre três pilares essenciais: a geografia, a economia e a história. Comecemos pela geografia. Ela não é apenas uma matéria escolar, é o ponto de partida do poder. Acesso a oceanos para rotas comerciais, a existência de portos naturais, montanhas que servem como barreiras de defesa e, é claro, a posse de recursos naturais cruciais como petróleo, água e minérios raros. O controle do Canal de Suez, por exemplo, não é apenas o controle de uma via de navegação. É o controle de uma artéria vital do comércio global, o que confere um poder imenso. Em seguida, temos a economia. O poder econômico se traduz diretamente em poder político e militar. Países que dominam a produção industrial, a tecnologia de ponta ou as principais rotas comerciais conseguem exercer sua influência muito além de suas fronteiras. A disputa por quem irá liderar a tecnologia 5G entre os Taiwan e a China é um exemplo perfeito de como a economia molda a geopolítica. E, por fim, a história. Ela não é apenas um livro de fatos antigos. São as cicatrizes, as alianças e os ressentimentos que definem o presente. A aversão entre a Rússia e a Polônia, ou a aliança entre o Reino Unido e os Estados Unidos, não surgiram do nada. São frutos de séculos de história, conflitos e cooperação. O passado molda o presente e projeta o futuro. Para dar vida a esses conceitos, vamos olhar para dois exemplos clássicos e um muito atual. Primeiro, a Guerra Fria. O mundo se dividiu em dois grandes blocos, um liderado pelos Estados Unidos e outro pela União Soviética. A geografia moldou essa divisão com a famosa cortina de ferro que dividiu a Europa. As economias competiram para provar qual sistema era superior, o capitalismo ou o comunismo. E a história do pós-guerra criou uma rivalidade que durou décadas. A geopolítica nos ajuda a entender por que os Estados Unidos financiaram a reconstrução da Europa, enquanto a União Soviética expandia sua influência para o leste. Agora, vamos olhar para algo que está acontecendo neste exato momento: a disputa por semicondutores. Os chips de computador são os petróleo do século XXI. A maior parte deles é produzida em Taiwan, uma ilha que a China considera sua província. A economia está no centro desse jogo,
Mas a geografia e a história de Taiwan são o que o tornam um ponto de tensão global. A geopolítica explica por que os Estados Unidos investem tanto para manter a estabilidade da região e como a China, por sua vez, aumenta a pressão. Esses são apenas alguns exemplos do vasto e fascinante jogo que é o xadrez mundial. Em resumo, a geopolítica é a lente pela qual podemos entender o xadrez do mundo. Ela nos mostra que por trás de cada manchete existe um jogo estratégico, influenciado por três grandes pilares: a geografia, que define a posição e os recursos de um país; a economia, que financia e expande o poder; e a história, que dita as alianças e rivalidades. Ao dominar esses conceitos, você não apenas acompanha as notícias, mas entende as razões por trás delas. E é exatamente isso que o xadrez mundial se propõe a fazer em cada vídeo. Se você gostou desta análise e quer continuar aprimorando sua visão estratégica, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum movimento no tabuleiro. E para o nosso próximo vídeo, deixe nos comentários qual conflito geopolítico você mais gostaria de ver dissecado. Até a próxima análise.